O Use Reducer é uma excelente forma de você começar a aprender o Redux, porque utiliza o partner de Redux, beleza? Que é um partner bastante comum dentro da programação, que basicamente você adiciona as ações e o que essas ações vão realizar dentro dos seus estados. Para quem já aprendeu um pouco mais aí, já passou pela faculdade, basicamente é uma máquina de estado, beleza? E para isso existem várias bibliotecas. Hoje a gente vai explorar nessa aula a biblioteca aqui Use Reducer, na verdade o hook Use Reducer do próprio React, e a gente vai brincar com esse aplicativo, um aplicativo de lista de compra de produtos. Eu vou colocar aqui, por exemplo, arroz, aqui eu vou colocar, por exemplo, macarrão, ok? Aqui, por exemplo, eu posso checar, aqui eu vou colocar feijão, beleza? E aqui, de repente, eu posso remover o macarrão, beleza? É um aplicativo bem simples, mas o tesouro, a parte mais importante desse aplicativo, o tesouro desse conhecimento que você vai aprender, não vai ser criar esse aplicativo, vai ser aprender a base do Redux, para você enfrentar qualquer biblioteca, não só o Use Reducer, não só o React Redux, mas qualquer biblioteca que trabalhe com esse partner. Bom, então vamos lá, estou preparado aqui. Primeiro eu estou com o meu guia aberto, beleza? O guia da Dev Samurai, de como documentação e tudo mais, de como a gente faz as coisas aqui. Estou com o meu console e estou com o emulador aberto. Primeira coisa que a gente vai fazer, naturalmente, é criar o projeto, beleza? Você pode estar utilizando aqui o template da Dev Samurai, templates básicos, avançados, enfim, ou então fazer ele manualmente. Eu vou fazer via template básico e já vem uma série de coisas configuradas. Vou colocar aqui o nome do projeto, Supermarket List Dev, beleza? Isso vai ser chamado o nosso aplicativo. Ele é um aplicativo que ele é para fazer a lista de compras de um supermercado, beleza? Um aplicativo bem direto ao ponto, mas é legal porque ele vai dar para treinar os princípios do Redux, utilizando aí o que a gente já falou do novo hook do React Native. Novo, entre aspas, né? Para quem está chegando agora no React Native, é novo, mas ele entrou em versões um pouco mais recentes aí. Bom, então, só agora a gente seguir aqui, eu vou abrir o meu Visual Studio Code CD Supermarket List Dev e a gente vai começar, então, finalmente, o nosso desenvolvimento. Vou ajustar aqui um pouco mais a minha tela para ficar certinho e vamos lá, beleza? Vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa fazer, yarn run Android, para ele começar a execução aqui, para ele carregar o nosso aplicativo padrão template aqui no emulador. É isso aí, então a gente está aqui com a nossa aplicação rodando. A gente vai fazer uma pequena alteração para quem ainda não conhece a estrutura do template básico da Dev Samurai. Você tem aqui a página source, tem aqui o diretório source, o diretório de páginas o main, beleza? E é só você ajustar e remover, enfim, as coisas que você não quer mais aqui. A gente vai fazer um teste. Olá, Samurai. Tudo bem? Beleza? E ele alterou aqui. Então essa é a primeira coisa que você precisa fazer quando você utiliza aí, enfim, um aplicativo para saber se ele está rodando corretamente, se está tudo certo. Agora o que a gente vai fazer? Eu vou apagar, beleza? Essa parte aqui inteira de conteúdo e ele vai ficar aqui vazio, só com o vermelho de fundo. Onde que eu controlo a nossa view container, a gente controla aqui. E eu também incluí dentro desse template, aqui no Styles, uma paleta de cores que você pode depois consultar nesse site aqui. É a paleta que eu mais utilizo nos meus aplicativos e já estão aqui, enfim, todas as cores pré-determinadas. E eu tenho uma cor aqui do nosso brand, que é esse vermelho meio goiaba, não sei dizer, porque eu não sou muito bom de cores. Beleza? Mas voltando aqui, o que a gente precisa fazer agora? Qual que é, basicamente, a nossa estrutura principal desse aplicativo? Ele vai ser um aplicativo estilo to-do list. Ah, beleza, mais um aplicativo estilo to-do list? Sim, por quê? Porque esses são os melhores aplicativos que você pode treinar o uso do Redux. Beleza? Ou dos hooks do React e tudo mais que utilizam aí essa estrutura de desenvolvimento ou esse padrão de desenvolvimento aí que o Redux também utiliza, beleza? E esse tipo de aplicativo, como eu comentei, é bacana porque a gente vai incluir ali no topo dele um campo em que a gente digita e logo abaixo vão estar ali as informações que a gente for digitando. Para incrementar o processo, eu vou colocar uma opção também de swipe, né, swipe para o lado, né, arrastar o dedo para o lado para ele mostrar alguns botões ali
para a gente poder fazer algumas operações, como deletar, enfim, editar, beleza? Voltando aqui para cá, para o nosso código, agora a gente vai fazer aqui, a gente vai incluir a primeira parte do nosso aplicativo aqui, enfim, que vai ser a parte de entrada, beleza? Ele fez aqui um pequeno ajuste, já viu? Aqui eu vou colocar entre parênteses, beleza? E aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar dois elementos view, beleza? Que esse elemento view aqui, o primeiro, vai ser a view de entrada de dados. E a gente vai colocar depois aqui um segundo, beleza? Que ele vai ser a view de visualização de lista. Basicamente um flat list aí para quem já conhece melhor. Vamos primeiro construir aqui a nossa lista, desculpa, a nossa entrada, o nosso campo de entrada de dados. E por isso a gente vai utilizar aqui o componente text input do React, beleza? React Native. Beleza? A gente vai colocar aqui text input e a gente vai fazer aqui então a entrada e estilização desse carinha. Então a gente vai colocar aqui dentro dessa view text input, beleza? Aqui no caso ele não precisa disso. E aqui a gente vai colocar alguns parâmetros. Primeira coisa que a gente vai fazer é definir um style para ele, ok? E a gente vai colocar aqui styles.input. Ok? E aqui a gente vai colocar styles style container, beleza? A gente sempre coloca o nome de container, uma view que acaba abraçando e ajustando o layout desses caras. Agora a gente vai vir aqui, eu vou voltar ao código mais limpo aqui, tirando as coisas que a gente não precisa mais. E eu vou colocar aqui o input container, ok? E também eu vou colocar aqui o input. Porque o input, no caso, vai ser o próprio campo, ok? O input container, ele vai ser aqui, basicamente... aqui também, desculpa, eu preciso limpar. E aqui eu preciso jogar o branco, para não ficar aqui o vermelhão e confundir. White. E aqui eu vou colocar o flex direction para row, beleza? Para ele mudar a orientação dele. O margin de 10. E aqui no input, beleza? Eu vou colocar uma largura de 80%. Para ele não ajustar tudo isso. A gente poderia colocar isso de uma outra forma, por exemplo, sei lá, via flex, ajustar via flex, mas a gente não vai mexer com isso agora. Depois a gente pode voltar e ajustar, aliás, só para a gente não ficar muito aqui na discussão de estilo. Font size de 30, para ele ficar um campo legal. E a gente vai colocar aqui o color black, beleza? E a gente vai colocar aqui font family robot. Ou melhor, a gente depois ajusta essa fonte para, de novo, a gente não ficar aqui nessa discussão infinita de texto. Se a gente clicar aqui, você já vai ver que ele já tem, enfim, um input aqui. Como ele está com um campo branco, ok? Ele deixa dessa forma. A gente pode colocar depois depois na finalização aqui desses ajustes, a gente pode colocar a própria barra horizontal, beleza? Aquela barrinha para ele poder ficar ali mostrando que ali tem alguma coisa para editar. Agora a segunda coisa que a gente precisa fazer, no caso, é adicionar um botão aqui na lateral, que esse botão ele vai fazer a adição de alguma coisa, beleza? Então a gente vai colocar esse text input aqui e a gente vai colocar mais algumas informações. Eu vou colocar aqui, só para a gente complementar, um placeholder, beleza? Esse placeholder aqui, ele vai ser o texto que vai ficar ali no campinho. Adicionar produto, beleza? Então ele ficou aqui, pronto para você digitar, ok? Para ficar um pouco mais aí certinho. Agora, o que a gente vai precisar fazer é colocar um touchable opacity, que seria o botão que vai ficar junto com o text input. Então a gente vem aqui, coloca touchable
opacity, beleza? No caso, o touchable opacity, ele vai ser o botão que a gente clica e ele executa a ação, fechou? Então a gente vai colocar aqui touchable opacity, ok? E a gente vai colocar agora aqui os estilos dele. Style. Add button. E aqui, por hora, o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? A gente vai colocar um text mesmo, beleza? Com a opção aqui de mais. A gente poderia colocar um ícone vetorial, enfim, mas a gente vai colocar um text mesmo, para que a gente possa ficar, enfim, mais rápido aqui no processo. Eu tenho aqui um botãozinho, então, de mais. Se você estiver vendo, esse mais aqui está pequenininho, logo aqui em cima. E a gente agora vai ajustar o estilo Add Button. Beleza? Ele vai ter aqui qual estilo? Ele vai ser um Flex One, para ele poder ajustar. Ele vai receber, então, aqui os 20% que falta, beleza? Margin left, vou colocar 2 pixels. Eu vou alinhar aqui para center. E aqui fechou? Então ele ficou aqui logo com o maisinho nessa bem centralizado no touchable opacity. Agora o que a gente precisa fazer? A gente precisa agora colocar um font size, beleza? Nesse cara aqui, que daí no caso seria um estilo. Add button text. E o nome do estilo, enfim, você pode colocar qual que você achar melhor depois. Aqui a gente vai colocar um text. A gente vai alinhar aqui o texto. Nem precisava, aliás. A gente vai colocar aqui um color red, beleza? E aqui a gente vai colocar um font size de 60. Fechou? Então ele ficou um mais gigantesco aqui, ok? Deixa eu tirar esse cara aqui. Isso, fechou. Então, se eu clicar aqui, ele adiciona alguma coisa. Então, a primeira parte do nosso formulário, que é a parte de adicionar, ela já está pronta. Então, se eu digitar qualquer coisa aqui, arroz, que é, no caso, um aplicativo de supermarket, beleza? Só para a gente, de novo, treinar aqui os princípios do Redux. Ok? Aqui a gente pode fazer o seguinte ajuste, se liga. Que é, no caso, como o input container ele é basicamente um flex, o que a gente pode fazer? A gente pode colocar o flex one aqui, só para a gente poder tirar, beleza? E a gente tira o flex one aqui com o widget. Então, quando a gente fizer isso, ele estica, né? O flex one ele ocupa todo o espaço, beleza? Colocando o ícone um pouco mais para cá. O que eu posso fazer é, no caso, colocar o margin horizontal aqui, por exemplo, para 2, para ele dar um espaço um pouco mais aqui. Eu vou colocar para 3. Layouts são sempre ajustes, beleza? Não tem muito o que fazer. Então, ele fica aqui com o sinal de mais. Uma dica aí, é importante você sempre colocar os botões, essa é uma dica do próprio Steve Jobs, né, que ele falava, porque a gente tem 5 canetas, estilos aqui nas nossas mãos, então, só que essas canetas não têm muita precisão, por isso a gente precisa colocar os botões que caibam na ponta dos dedos. Eu, por exemplo, tenho uma certa dificuldade, porque minha mão ela é uma mão um pouco maior que o convencional, então mãozão, né? Então eu tenho o dedo naturalmente grande, eu tenho dificuldade com coisas pequenas. Então fica aí essa dica para você na hora que você estiver desenvolvendo aplicativos. Então coloca o botão, botão grande pra gente ter, enfim, um botão que a gente possa clicar, né? E não fica aquele desespero, beleza? Agora o que a gente vai fazer? Agora a gente faria um flat list e a gente vai fazer isso agora, só que a gente vai trocar depois para o componente chamado swipe list view, ok? Que esse componente ele vai ser o componente que a gente vai utilizar para swipar. Mas enfim, a gente vai utilizar para poder fazer o swipe para o lado, porque agora a gente vai montar item a item, beleza? Agora o que a gente vai fazer? A gente vai incluir aqui dentro dos imports um flat list, beleza? O flat list que a gente já está acostumado, e aqui a gente vai colocar o flat list
ok? E a gente vai colocar o quê? Quais são os dados que a gente vai incorporar? A gente vai vir aqui, criar um array vazio, vazio que eu quero dizer já pré-concebido, data, e é pré-populado, na verdade. Bom, enfim, você entendeu? A gente vai colocar um ID, a gente, por exemplo, vai colocar aqui o ID 1, que seria o ID desse item, o title, arroz, né, já que a gente está falando aqui de uma lista de supermercado, e o check false, ok? Aqui a gente vai colocar só mais um, para ficar mais ilustrativo, 2, farinha. Isso aqui vai ser o que o usuário vai, obviamente, digitar, fechou? Então esses dados aqui a gente vai colocar agora no flat list, que a gente vem agora aqui e coloca o data. Beleza? Com isso o flat list ele já começa a renderizar, só que agora a gente precisa falar qual é o componente que a gente quer renderizar dentro do flat list, beleza? Porque esse componente aqui ele vai ser o componente que a gente vai trabalhar dentro dessa renderização. Para a gente poder fazer isso, a gente vem e acrescenta mais uma propriedade aqui chamada render item, beleza? Que agora a gente vai definir qual vai ser o método, enfim, qual vai ser o objeto ou o processo de renderização que vai ficar aqui. Primeira coisa que eu preciso fazer é receber o item, cada item daquele array, beleza? Logo na sequência eu preciso construir aqui uma função e eu preciso fazer o processo de renderização que vai acontecer aqui dentro. Aqui, o que eu vou fazer? Por hora eu vou colocar só um text, mas você sabe que a gente vai ter que colocar um swipe, um botão, alguma coisa desse tipo. Eu vou colocar então aqui item.title, fechou? Então ele já colocou aqui, ó, arroz e farinha. Ele está bem pequenininho aqui, beleza? Mas já dá para entender que ele está executando aqui o data. O que eu preciso fazer agora? Agora eu preciso montar o processo de adicionar produto, beleza? Ou seja, eu preciso clicar aqui e clicar nesse botão mais. Se você fosse fazer um projeto bem pequenininho dentro do, aqui do React, provavelmente você faria um set state aqui, beleza? E a gente iria incluir esse cara. Só que agora, a partir desse momento, vai ser o momento que a gente vai começar a aprender, vai entrar um pouco mais aqui para o lado do Redux, que é transformar primeiro esse array como um state lá dentro do Redux, beleza? Eu estou falando Redux, mas a gente vai utilizar o que já vem nativo do React para poder fazer isso, por isso que são os princípios básicos do Redux, você precisa passar por esse princípio básico para poder entender. Foi assim que eu entendi, beleza? Utilizando esse hook, então é legal você acompanhar esse processo. Então a gente vai transformar esse mais aqui numa action desse reduce, beleza? E ele vai manipular esses dados aqui. Só que antes, deixa só eu fazer uma estilização aqui, que é colocar um estilo aqui, ó, style igual list item, beleza? E a gente vai colocar aqui, por exemplo, fonte size de 22 e um paging de 5. Vamos experimentar isso aqui, só para a gente poder entender como é que vai ficar isso aqui. Eu vou colocar um paging de 10, beleza? Mania de designer, só para poder dar uma alinhada aqui. E aqui eu vou colocar um border, ou melhor, background colors.metal. Ok? Então ele ficou aqui com esse cinza que você consegue enxergar item a item para ele ficar bem legal aqui, ok? Vou dar spacing, margin de 3. Enfim. Margin aqui eu vou colocar o 7. Enfim, frescurinha aqui, beleza? Então agora a gente vai trabalhar em cima desse cara. O que eu preciso agora para começar a trabalhar em cima do Redux, ok? Vamos dar uma olhada primeiro na documentação
das opções que a gente tem hoje para trabalhar com Redux dentro do React. A gente tem aqui o próprio React Redux, beleza? Que ele é o cara que normalmente a gente utiliza nos projetos principalmente aí bem mais complexos, ok? E ele tem essa estrutura aqui, para quem não conhece um pouco sobre o Redux, de providers, beleza? E depois você tem os dispatches, que daí você pode colocar essas actions aonde você quiser. Se você seguir aqui o tutorial básico, beleza? Depois de passar por todo o processo de documentação, setup e tudo mais, você vai cair em alguma coisa parecida com isso, que você precisa setar o provider, a store que você quer, beleza? Para ele começar a trabalhar. Depois você precisa começar a setar essas outras classes aqui, como por exemplo as actions que vão receber as ações. O Redux, na verdade, ele é uma lib muito boa, a gente utiliza aqui em quase todos os projetos que são mais complexos, mas ainda assim ele é um cara que é um pouco mais complicado de aprender. E às vezes você não precisa de toda a estrutura que o Redux te oferece, beleza? E recentemente, dentro da história do React, eles incluíram aqui um hook, beleza? Isso começou com a versão mais nova do React, a versão 16 que começou a incluir os hooks dentro da iniciativa aqui dessa biblioteca. Eles incluíram vários hooks, inclusive hooks aqui de manipulação de estado, que é o useState, beleza? Só que eles incluíram também outros hooks, como os hooks de reduce, beleza? Então, isso deixou muito mais... muito mais interessante o uso para coisas simples. Deixa eu só voltar aqui. Beleza? Use Reducer. E o Use Reducer é uma alternativa. Use Reducer, cadê você? Tá aqui. Use Reducer, me perdi aqui na doc. Mas voltando. E o Use Reducer é uma alternativa bem legal ao Redux. Por quê? Porque ele é algo que já vem nativo na biblioteca e já é algo pronto que você não precisa fazer nenhum tipo de setup, só você fazer o ajuste. Então é isso que a gente vai aprender a utilizar agora, primeiro, para a gente começar depois com o pé direito no Redux. Fica tranquilo que vai chegar a hora que a gente vai aprender o Redux com um pouco mais, de coisas avançadas, e daí, inclusive, essa aula vai ser um pré-requisito para você aprender o Redux, e daí a gente vai aprender em duas partes. Primeiro, a parte básica aqui para a gente entender direito os fundamentos, para a gente construir um alicerce, e depois a gente vai para essa etapa aqui do Redux mesmo, que é entender algo um pouco mais complexo, ok? Primeira coisa que você precisa entender do Redux, ok? O Reducer, na verdade, ele é um patterner de desenvolvimento, beleza? Que você basicamente tem o quê? Um estado inicial. Então essa é a primeira coisa que você precisa entender, que e o que eu estou falando aqui é universal para esse partner, beleza? Esse partner aqui de Reducer, beleza? O Use Reducer, ele segue esse partner, assim como a biblioteca Redux também segue. Então você aprendeu o partner, aprendeu o padrão de desenvolvimento nesse estilo aqui, você pode aprender qualquer outra lib, beleza? Voltando aqui então. Então, todo partner de Redux ou Reducer, ele vai ter um estado inicial, que é onde você seta a sua máquina de estado. Quem é um pouco mais técnico aí já aprendeu, principalmente na faculdade, máquina de estado é bem parecido com esse processo. Depois você tem uma função chamada Reducer, beleza? Que essa função aqui, o que ela vai fazer? Basicamente ela vai procurar entender quais são as actions que você quer fazer, beleza? Através de um switch. E se ela estiver dentro de uma action pré-estabelecida que você passou anteriormente no dispatch, ok? O que ele vai fazer? Ele vai fazer alguma coisa com os seus states que você declarou inicialmente. Basicamente é isso. Então é um state inicial que você declara da forma que você quiser. Você pode inicializar ele da forma que você bem entender. No nosso exemplo aqui, quer dizer, no exemplo do React, ele está adicionando aqui o count como 0 e depois ele está dando um state count mais 1 para ele poder alterar esse estado dessa máquina aqui. É importante você entender que o Reducer, ele existe, né, esse pattern, para que ele consiga distribuir esse state em várias páginas.
beleza? E para que você consiga centralizar a lógica de estados da sua aplicação. Em vez de ter uma parte de estado para cá numa página, outra para cá, então você consegue centralizar tudo isso e deixar isso muito mais gerenciável e principalmente organizado, ok? Quando você vai para o componente, o que você precisa fazer? Primeiro, você precisa guardar aqui qual é o state dele ou qual é o estado desse reducer aqui, beleza? No caso aqui ele vai compartilhar todo o state dele, você pode ter mais coisas dentro desse state, aqui no caso a gente só tem o count, ok? E você também vai ter a função de despacho, o dispatcher, beleza? O dispatcher basicamente vai ser o quê? Vai ser a função que você vai chamar para ele executar alguma coisa. Então aqui dentro vai a função de ação, e aqui vai o seu estado atual dessa máquina de estado. E é assim, basicamente, que a gente vai desenvolver agora para a gente poder trabalhar aqui. Então a gente vai ter aqui os estados, que seriam os próprios itens da nossa lista, e aqui a gente vai ter uma ação. Qual vai ser essa ação? Vai ser a ação de adicionar. Essa ação de adicionar eu vou clicar e ele vai entrar em uma dessas ações. Aqui, por exemplo, ao invés de incrementar, ele vai ser a função de adicionar. Ele vai alterar o estado para a gente, acrescentando esse item na lista e vai devolver nos estados aqui para que esse flatlist possa renderizar. Essa é a lógica do nosso Reducer, utilizando esse hook useReducer, beleza? Do React, utilizando tudo que é nativo. Primeiro, para a gente aprender a fazer da forma mais simples e básica, para depois, numa próxima aula, a gente aprender o Redux de uma forma um pouco mais avançada. Fechou? Então vamos lá, segue aqui comigo. Bom, então vamos começar. O que a gente precisa fazer então é manipular esse array, beleza? E eu vou fazer primeiro dentro dessa classe main aqui mesmo, pra gente não se perder. Depois eu vou criar um hook personalizado, beleza? Se você não sabe o que eu tô falando, utilizando logic hooks e tudo mais, fica tranquilo que a gente vai esclarecendo ao longo do caminho. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso criar aqui o que ele chama de initial state, beleza? Ok? E depois, o que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer o reducer dele, a função que vai reduzir. Essa função aqui. Então a gente setou aqui o initial state e a gente precisa fazer a função de redução. A função de redução, como eu já comentei, ela tem uma action, beleza? Que a gente vai a gente tem uma action, no caso, que a gente vai entender o que eu quero fazer a partir daquele partner. E a gente tem aqui o que ele exatamente vai fazer. No caso aqui ele tem a ação de incremento e aqui tem o return, que vai ser o evento de manipulação daquele dado, daquela informação que a gente quer, beleza? A gente montou aqui o initial state, agora a gente vai montar a função reducer dele. A função reducer a gente pode utilizar esse próprio padrão. Eu estou utilizando, fazendo copy-paste, eu não gosto muito, mas estou fazendo copy-paste da documentação para você ir seguindo, beleza? Eu só vou fazer um ajuste aqui, ó, const reducer é igual isso aqui, só para ele ficar num padrão ECMAScript 6, beleza? Então tem aqui o state, eu tenho o dado inicial, reducer e o state com a sua action aqui. Agora o que a gente vai fazer? Agora aqui dentro a gente vai construir o switch dele, tá bom? O switch, que daí ele vai monitorar o quê? O action.type, beleza? É isso que ele vai monitorar e aqui a gente vai ter os cases. A gente vai colocar aqui case add. Se eu fizer um add aqui na minha action que eu estiver passando, o que eu vou fazer? Eu vou retornar o quê? O state com o item que a gente está colocando aqui, que seria o action.item, beleza? A gente está utilizando aqui do ECMAScript 6 a função de agregação do array. Então a gente vai retornar um array que é a concatenação do nosso array atual, que ele está aqui no nosso state, com o novo que está vindo. Então a gente sempre vai empilhar esse resultado dentro aqui dos nossos states. Por padrão, você sempre faz isso aqui também, que seria default, e você sempre retorna, no caso aqui, o state atual. Beleza? Agora o que a gente vai fazer? Agora a gente vai montar a função
A gente vai agora colocar aqui a função do reducer, beleza? Para isso a gente vai utilizar um hook novo, que seria o useReducer, ok? A gente vai então agora aqui montar esse cara que seria então o hook. A gente vai colocar aqui const state, vírgula, dispatch, beleza? E a gente vai colocar aqui, ó, useReducer, beleza? E a gente vai colocar agora aqui o quê? A nossa função de reducer e o nosso initial state, que vai ser a função de inicialização vazia, beleza? Quer dizer, com os dados vazios para que a gente possa acrescentar nele aqui, ok? O que a gente precisa fazer agora? Agora a gente precisa acrescentar ainda uma função dispatch, beleza? Que vai ser quer dizer, utilizar essa função dispatch dentro do nosso touchable opacity aqui, ok? Então esse touchable opacity, ele vai utilizar essa function que já está preparada aqui para ele trabalhar. A gente agora vai remover esse dado aqui, esse data, para a gente parar essa renderização dessa fila pronta. Para isso a gente vai tirar aqui o data, beleza? E como o flatlist agora precisa de uma coleção de referência, a gente vai utilizar a coleção state. Com isso ele vai ficar vazio, porque o nosso estado inicial está zerado, beleza? Agora o que a gente vai fazer? Agora a gente vai acionar esse reducer aqui, passando a action add. Onde que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer isso no evento onPress desse touchable aqui. Eu ia falar button, tecnicamente errado. onPress. E a gente vai colocar agora aqui, criar uma nova função, beleza? E a gente vai chamar aqui a função dispatch, que a dispatch é retornado aqui para esse state, para essa constante aqui, aliás, no useReducer, beleza? E aqui a gente vai passar um objeto complexo. A gente vai colocar aqui type, qual é a ação que eu quero fazer, é o add, lembrando que a gente está olhando para o action type, eu poderia colocar action. Sei lá, babalu, aqueles blá blá blá, xxx, mas é mais comum e por isso a gente está utilizando até a documentação como base. E depois ele espera como valor o action que eu estou passando, ponto item. Então a gente precisa colocar aqui, ó, item, ok? E aqui a gente vai passar a estrutura do objeto que a gente está aguardando nesse momento. Que no caso a gente precisa de um ID, depois a gente vai fazer uma geração de ID automática, ok? Title, vou colocar aqui arroz, checked, ou check, false, beleza? Então vamos lá. Eu não vou digitar nada, porque eu coloquei aqui o valor fixo e depois a gente vai ajustar os states. Eu vou clicar aqui OK e ele adicionou o arroz. Se eu clicar mais uma vez, ele vai adicionando, vai empilhando. Por que aconteceu aqui esse warning do flatlist? Porque eu estou adicionando o mesmo ID para cada elemento, então ele está chiando aqui para a gente, beleza? Mas a gente já consegue descobrir que ele funcionou. Agora o que eu preciso fazer? Agora eu preciso acrescentar o valor do text input a um state, para que quando a gente digitar no evento onChange, ele atualizar esse state e a gente pegar esse valor em vez, quer dizer, pegar o valor do input em vez desse valor fixo, beleza? Para a gente poder fazer isso, a gente vem no useState. E essa aula está sendo bem didática, beleza? Eu sei que se você é um cara um pouco mais avançado, que nas aulas anteriores a gente tratou de coisas mais avançadas, então por isso eu estou indo um passo a passo, um tutorial. O pessoal pediu para a gente fazer algumas aulas aqui mais básicas, por isso a gente escolheu devido à importância do Redux dentro desse processo. Mas também quem está um pouco mais aí no avançado é legal, dá uma revisada, beleza? Até para a gente poder não ficar depois com dúvidas em alguma base, ok? Aqui a gente vai acrescentar um state, que a gente vai colocar aqui o item e o set item. State. E a gente vai acrescentar esse carinha aqui vazio. Por ordem aqui, eu vou colocar ele aqui em cima, beleza? Use state. E aqui o que eu vou fazer? No text input. E depois, se vocês estiverem achando interessante esses tutoriais básicos, comentam na área de comentário, enfim, na parte aqui de texto, beleza? Da aula, para que a gente possa depois entender se a gente está no caminho certo. Vou colocar aqui value. A gente vai colocar aqui ó, o item, ok? Ficou
muito jogado o nome item, mas vou deixar ele simples assim mesmo. E aqui eu vou dar um on change text, ok? E a gente vai colocar aqui a função set item com o text que eu estou recebendo. Ele vai formatar aqui, beleza? Agora o que eu preciso fazer? Eu preciso receber aqui, então a gente só coloca o item dentro o que seria o state que ele está setando aqui. Beleza? Vamos lá, vamos testar. Se eu clicar então aqui, arroz, clicar aqui no mais, ele acrescentou o arroz, beleza? E eu vou colocar aqui, ó, feijão. E eu vou clicar aqui no mais, ele acrescentou. De novo, a gente está tendo esse warning aqui porque eles são itens com o mesmo ID. E a gente vai resolver isso agora. Como é que a gente consegue resolver? Você pode controlar esse ID aqui de várias formas. Você pode misturar, por exemplo, o item com um numeral, você pode colocar, enfim, tem que ser alguma coisa com valor único, ok? E para poder gerar esse valor único, a gente está utilizando aqui uma biblioteca bem legal, que eu recomendo, que é o React Native SHA-256, que ele gera aquele algoritmo SHA-256, que ele gera um número grandão, que esse número ele não é repetido e ele tem base temporal, beleza? A gente vai colocar aqui o yarn add React Native SHA-256. E agora, para a gente poder utilizar o SHA-256, o que a gente precisa fazer? A gente precisa acrescentar ele dentro da função que gera o hash, que no caso seria esse carinha aqui. Então, o que a gente faz? Const. A gente precisa colocar aqui, ó, async, beleza? E a gente precisa colocar aqui, no caso esse cara aqui, const hash id igual await SHA-256 e a gente vai colocar o SHA-256 do item, que no caso é o cara que a gente está esperando, beleza? Ainda a gente precisa fazer a importação desse SHA-256. E a gente precisa verificar esse carinha aqui. Precisa passar, na verdade, esse carinha para cá. E aqui no hash id, em vez da gente pegar o atributo fixo, agora a gente vai pegar um hash que ele vai retornar para a gente, ok? Ainda, para poder limpar o campo, no caso o campo que a gente está digitando, eu vou colocar aqui logo abaixo o set item com um texto vazio, beleza? A gente vai voltar aqui, editar o arroz, ele foi, esvaziou, feijão e o feijão, beleza? Então, essa é a parte interessante do useReduce, desculpa, toda hora eu confundo, beleza? Que ele disponibiliza pra gente. Então, o que a gente precisa fazer agora? Agora a gente precisa implementar uma lógica do swipe, ou seja, que é o arrastar para o lado, para a gente implementar mais uma ação. Para a gente implementar a função case delete, remove, beleza? E a gente precisa implementar aqui a função check. Por que o check? Porque o remove. O check, ele é o tick, né? Significa que eu cliquei e fiz a compra, fiz o item desejado, então ele vai ficar riscadinho, beleza? E o remove é a opção da gente dar o swipe e ele apagar, beleza? Vamos então fazer, eu acho que a gente vai começar, eu comentei de fazer primeiro o remove, mas eu vou fazer aqui o check, porque o check vai ser mais interessante de você entender nesse momento, porque ele é muito próximo do add e ele vai envolver aqui algumas funções de manipulação bem interessantes, beleza? Vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa fazer agora com o check é implementar uma possibilidade de eu clicar aqui, porque isso aqui agora é só um text, beleza? Então eu preciso transformar esse text num touchable também. Então, no momento que eu fizer a renderização aqui do text,
ele precisa ter um touchable, porque esse touchable ele vai ser o cara responsável por receber esse evento aqui, beleza? Então vamos lá, no caso aqui do flatlist, a gente vai colocar aqui então um touchable opacity, vou colocar o text aqui, vou fechar esse cara para a gente ganhar um pouco mais de espaço. E aqui o que eu vou fazer? Dentro desse cara aqui, agora eu vou colocar o evento, tá bom? No caso, onPress. E aqui eu vou executar a função que vai basicamente fazer o quê? Rodar o dispatch com esse set aqui. Então a gente vai vir aqui, onPress. Beleza? E aqui é onde a mágica vai acontecer. O onPress, o que ele precisa fazer? Ele precisa dar o dispatch novamente. Beleza? Esse dispatch, ele vai ter... O que ele está reclamando aqui? Calma aí. Eu fui um pouco apressadinho. E coloquei uma sintaxe errada. Pronto. Ele se organizou aqui. Agora o dispatch ele precisa fazer o quê? Enviar uma função, uma action, que é o quê? Action check. Beleza? E agora eu não preciso mais de toda essa estrutura. Opa, eu fiz aqui no errado, voltando aqui. Ele não precisa mais de toda essa estrutura. Então ele basicamente precisa do ID, que é o item.id. Beleza? Aqui ele está reclamando, cara, que a variável item que a gente está recebendo, ela está conflitando com esse item aqui. O que a gente pode fazer? Obviamente trocar o nome, mas a gente pode colocar aqui, ó, product. Beleza? E aqui dá um set products. Desculpa. Aqui é product. Set product. E aqui é o... Bom, enfim, desculpa a minha falha aqui, só para a gente poder começar organizado. Beleza? Então troquei o state aqui para produto, beleza? Voltando aqui, então agora eu dou um dispatch, que é a action check, e eu vou passar o ID do produto que eu estou querendo ajustar, beleza? Então eu vou ir agora aqui dentro da minha função de redução, a minha função reducer aqui, e eu vou vir dentro da action check. O que a action check precisa fazer? Ela precisa manipular o nosso array, que a gente está recebendo, que agora está aqui dentro do state, e ajustar o item em específico. A gente pode fazer isso de várias maneiras, eu escolhi fazer através do state map, que é uma função de manipulação de item, beleza? Então ela vai ter o quê? Uma função que ela vai percorrer todo o nosso array, ok? E a hora que ela achar o item que a gente quiser, ela faz uma manipulação daquele item em específico e retorna um array modificado, beleza? Para isso a gente vai colocar aqui item, e a gente vai passar essa função. A gente vai montar aqui um if.id igual ao action.id. Lembra que a gente está passando o action aqui, beleza? Que está vindo aqui, action.id com esse id aqui. Então, o que a gente está fazendo? A gente está conferindo cada item da lista, o id da lista se bate com o action que a gente está passando lá. Bom, caso 1 e caso 2. O que eu preciso fazer? Aqui eu preciso dar o return dessa função map, beleza? E o que eu vou retornar? Vou retornar o item, que seria o próprio objeto, só que um dos atributos alterados, que é o atributo check. Eu vou inverter o estado dele, que é o item.check. Como é um atributo booleano, eu estou fazendo essa inversão com essa exclamação aqui, beleza? Agora, se não for, eu simplesmente retorno esse cara, beleza? Vamos voltar aqui, return state, deixa eu só dar uma conferida rápida antes de clicar ali. Dou set product e setei aqui o state. O que eu preciso fazer? Arroz, beleza? Vou dar um mais e vou ticar.
Eu tô ticando, não tá acontecendo nada. Tá sim, ele tá alterando o state desse cara aqui. Beleza? Só que a gente precisa deixar o text com um estilo riscado. E para isso, o que a gente vai fazer? A gente vai alterar em função da variável check que a gente tem aqui dentro desse objeto, que no caso seria o objeto item. Para poder fazer isso, eu vou criar aqui um múltiplo estilo. Vou dar aqui o item check. Então, se for check, no caso, eu vou aplicar o styles. List item checked. E se não for, eu não vou colocar estilo nenhum, beleza? Vou voltar para cá. E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai ajustar esse estilo aqui, beleza? Que basicamente eu vou manter tudo que está lá e vou colocar assim, ó, text decoration line, e aqui eu vou colocar line true. Fechou? Para ele poder fazer aquele risquinho. Então aqui, ó, o arroz já estava checado. Então eu tico, ele tica o arroz. Eu acho que a gente pode tirar esse background color aqui, que tá feio, beleza? Para ele ficar mais com cara de listinha mesmo. Se você quisesse estilizar, você poderia colocar ele com aquele fundo amarelo, como se fosse um bloco de anotação. Eu acho legal isso também. Mas enfim, vamos fazer simples aqui. Então eu tenho aqui o arroz que eu clico e ele modifica. Então a gente está modificando. Se eu colocar aqui outro feijão, beleza? Eu clico no mais, o feijão não tem. Eu clico no feijão e ele altera o state desse cara aqui, beleza? Agora, falta o quê? Falta a gente implementar a função de deletar. A gente pode fazer de duas formas. A gente pode fazer com o swipe, beleza? Ou a gente pode colocar um ícone de deletar ali na frente. O que eu vou fazer? Eu comentei iniciando que a gente ia fazer via swipe, mas o swipe é um componente que demora um pouco mais para instalar. Então a gente vai fazer nessa primeira aula aqui o uso de um botão ali simples na frente, beleza? E depois a gente na próxima aula que a gente for fazer com o Reducer, o Redux mais elaborado, a gente pode fazer com o swipe. Combinado? Acho que tá legal assim, porque senão a gente já tá aqui com 45 minutos de aula e a gente vai ficar mais uns 15 minutos só configurando esse componente. Não é questão de não querer ensinar, mas assim questão mais de tempo de aula. E depois eu posso fazer uma aula um pouco mais didática como a gente utiliza o swipe. Fechou? Acho que tá todo mundo de acordo aí, porque senão a gente vai ficar aqui mais 15 minutos vendo configuração de componente que, enfim, não vai agregar muito no contexto da aula, que é aprender o Redux. Beleza? Agora, o que a gente vai fazer? Agora a gente precisa acrescentar mais uma action aqui, beleza? Que é o remove. O que o remove vai fazer? O remove, ele literalmente vai remover esse cara aqui, como a gente já está comentando. E para isso, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui esse Touchable Opacity e vou colocar aqui, envolver ele numa view. Uma view que ela vai ser uma view de container. Beleza? Então esse Opacity aqui, vai ser desse botão aqui do check, e a gente vai ter um Touchable Opacity 2, que ele vai ser do nosso ícone, beleza? Esse ícone aqui, eu vou colocar de novo aqui um text, e vou colocar aqui um remover. De novo, eu estou fazendo bem didático, bem passo a passo, porque a galera comentou, pô, faz um exemplo um pouco mais simples aí, então unir útil agradável, porque todo iniciante também tem dificuldade de aprender o Redux, beleza? E por isso eu estou fazendo dessa forma mais intuitiva aqui, ok? Agora, nessa view, eu preciso colocar aqui, ó, o styles.items container. Aqui eu vou colocar o flex row, flex direction, para ele ficar um lá lado do outro, beleza? E agora aqui nesse botão, como que o outro chamou? Botão de adicionar, add button text, remove item.
E a gente vai colocar aqui primeiro a mesma coisa que a gente fez aqui. Beleza? Para ele poder ajustar. E esse cara aqui, que no caso seria... A gente precisa colocar um estilo aqui nesse botão. Que seria o item. Tem que ser criativo. Item, check button, tem button e item para todos os lados. É perigoso até se confundir. Não é verdade? Vou colocar aqui checked. Vou colocar ele aqui em cima, porque a hierarquia tá mostrando isso. A gente vai colocar aqui um flex one. Beleza? Então a gente jogou o remover para lá. Só que eu vou colocar aqui agora um margem horizontal. Eu vou colocar aqui um 5. Igual eu fiz no outro para descolar um pouco. Acho que 5 ficou pouco. Vou colocar 10. Ele colocou aqui. E o remover ele fica bem certinho aqui. Beleza? Teria que, na verdade, alinhar essa centralização. Esse botão aqui não está alinhado. Beleza? Mas o que eu vou fazer? Styles. O ruim de não usar o Styling Components, às vezes é isso, né? Porque a gente precisa ficar fazendo muito estilo, fica muito verboso, mas vamos passo a passo. A gente vai colocar aqui, ó, font size de 10. Ficou muito pequeno, 12. Acho que ficou ok. E a gente vai colocar aqui, ó, color, aqui, ó, color.red. Ok? Ele ficou aqui com remover. Agora eu preciso clicar. Nesse cara, então, eu clico aqui. E esse outro aqui é um outro touchable que eu clico para ele remover as coisas, beleza? Assim eu acho que fica bem mais didático. Desculpa começar a aula comentando que ia fazer o swipe, mas eu acho que fica mais didático assim. Se agora no meio da aula eu senti isso e resolvi mudar os planos, eu acho que você me desculpa e o meu maior justificativa é a didática, beleza? Gosto bastante dessa parte de explicar para a pessoa entender. Porque só ficar copiando o código aqui não tá com nada, beleza? Eu acho que você não merece perder esse tempo só copiando o código, beleza? Agora a gente vai colocar aqui o onPress, que o onPress ele vai receber então uma mesma função aqui, quer dizer, mais uma nova função, e agora com o dispatch. O dispatch, ele espera uma action remove, que a gente está passando aqui, e fica tranquilo que eu já vou organizar essas coisas. Por enquanto eu estou fazendo evolutivo, né? Bem passo a passo, e agora numa próxima etapa eu vou transformar esse Reducer aqui num hook personalizado. A gente vai fazer um custom hook, beleza? E você vai criar um logic hook, que é uma camada lógica de hooks, e você vai criar o seu próprio hook, o seu hook personalizado. Mas por hora, vamos passo a passo, construindo tijolinho, para, de novo, essa aula ser bem didática. Depois você comenta aqui se você acha que se você acha que essa aula está bem didática e está acompanhando a galera que eventualmente pode ser um pouco mais iniciante. Agora a gente vai fazer o quê? State.filter, e eu vou retornar um array filtrado do elemento que eu quero excluir. Ou seja, retorna um array inteiro menos o elemento que eu estou passando aqui para remover. Porque a função return, ela sempre tem que retornar um array novo, beleza? Para ele concatenar ou para ele ajustar aqui o state do nosso reduce, ok? Então a gente vai colocar aqui o item, que é o item que a gente quer adicionar, e a gente vai agora passar aqui uma função que vai ser return item.id, que ele seja diferente do action.id. Beleza? Então, de novo, ele vai retornar um array, porque aqui o state é a nossa fila aqui, beleza? Todos os nossos elementos, filtrado do elemento que a gente quer remover, que no caso seria o action.id, que a gente está passando aqui, é o action.id. Fechou? Vamos testar agora. Se eu quiser remover o feijão, eu clico e ele remove. Beleza? Porque eu estou passando agora a action e ela está filtrando. Quem está controlando tudo isso? De novo, essa função aqui, Reducer. Você pode colocar agora esse Reducer, como a gente comentou, num service, beleza? Ou então você pode colocar isso num custom, num logic hook, que vai ser o que a gente vai fazer agora. Então a gente vai transportar
toda essa camada de lógica para um hook personalizado. Bacana? Se você ainda não sabe criar hooks, fica tranquilo. Eu acho que eu tenho até uma aula no YouTube que fala sobre isso. Depois, se tiver mesmo, a gente pode colocar eu posso colocar a documentação do React ou a nota dessa aula, beleza? Mas eu lembro que a gente tem uma aula de hooks aqui no YouTube. Só não lembro agora por hora qual exatamente essa aula, mas eu coloco nas descrições, tá bom? Então agora vamos lá. Remove. Eu tenho add, check e o remove. Estou checando, tá tudo funcionando. Eu posso colocar agora aqui, por exemplo, macarrão. Clicando aqui no mais e ele vai funcionar. Beleza? Macarrão, checado, remover. Poderia fazer também a função de ordenação, mas, de novo, o contexto dessa aula aqui, a gente não pode ficar saindo muito para não ficar uma aula muito dispersa. Tá bom? Vamos agora criar um hook personalizado. Como é que a gente pode criar um hook personalizado? A gente vem aqui, cria um novo new file, hooks, e a gente vai usar essa seguinte nomenclatura. De novo, a explicação básica sobre hooks personalizados está na aula, na descrição desse vídeo aqui. Beleza? Então eu vou já partir direto ao ponto, mas eu vou parar em pontos estratégicos e explicar para você um pouco mais com detalhes para você não ter que de repente assistir ou de repente você já pega agora e já nem precisa assistir a outra aula, economiza o seu tempo. Ok? Então a gente vai colocar aqui a pasta hooks e use marketing list. Beleza? É esse hook que a gente vai construir aqui. Beleza? Esse hook, a princípio, você precisa declarar da seguinte forma. Primeiro, eu preciso declarar um componente novo aqui, const use market. Aqui eu errei, desculpa, né? Marketing. Marketing é outra coisa. É market list, use market list, beleza? Ele recebe uma função. Ok? E ele vai agora utilizar toda a nossa lógica aqui e eu exporto esse cara aqui. Export default use market list. Beleza? Agora tudo que eu preciso fazer é utilizar o nosso use reducer aqui. Então tudo que eu preciso fazer é vir aqui, fazer essa importação, use state. Eu não preciso mais. E só para você poder entender como é que funciona um hook, ok? Vamos pegar o exemplo aqui do Reducer. Ou melhor, o exemplo do use state. Use state é um hook personalizado, enfim, ou nativo do React, que ele retorna o que pra gente? Ele retorna duas variáveis aqui de manipulação. Enfim, essa é a primeira variável que ela contém o valor e essa é a função que contém a função de manipulação desse valor. Então, um hook, normalmente, quando a gente está falando do React, ele sempre vem nesses com esses dois ímpares, com esse par de valor e função de manipulação. Se você pegar aqui o use reducer, ele está fazendo a mesma coisa. Qual é a variável? É state. E qual a função de manipulação? É a dispatch. A gente vai construir um hook para que a gente possa agora retornar o state, mas ele precisa retornar três funções. A função de adicionar, a função de checar e a função de remover. É um hook um pouquinho diferente, que sai fora dos padrões do React, porque a gente está criando um hook próprio, né? Um hook aqui para que ele possa trabalhar dessa forma. Para ele trabalhar dessa forma, o que a gente precisa fazer? A gente precisa retornar aqui, no caso, dentro dessa função, return, eu preciso retornar aqui, ó, state, o add item, o check item e o remove item. Beleza? Esses caras aqui ainda não existem, eles estão dando problema mesmo. Então vou colocar aqui, ó, const state, só para ele parar de reclamar, tá? Const state, const add item, que em vez de ser uma constante, padrão, enfim, ele é uma função. E eu estou retornando check item. E agora eu vou retornar aqui o remove item. Beleza? Eu vou fazer esse processo aqui só para você poder
entender direitinho. Então eu tenho aqui um hook use market list, que eu estou exportando aqui como se fosse um componente do React. E esse componente ele está retornando aqui para a gente 4 coisas. O state, que é o conteúdo desse hook, normalmente aquilo que eu já disse para você, que é como se fosse use state, ele retorna o conteúdo, beleza? Eu estou retornando agora também mais 3 funções. Essa função ela vai ser passada, então, a galera do C sabe mais isso, mas é como se fosse um ponteiro para essa função, então eu passo o endereço dessa função, dessa function, então no momento que eu executar isso daqui, como eu estou executando o sect product, ele vai executar essa função aqui. Então é como se eu passasse a referência da função de adicionar, checar e remover, beleza? Para poder usar esse hook, como que a gente utiliza? A gente faz primeiro, obviamente, a importação. Então a gente vai import, a gente coloca aqui use market list from, sobe mais uma, hooks use market list. Como que a gente utiliza ele agora aqui dentro? Eu vou colocar ele, deixa eu ver, logo aqui embaixo, porque daí você consegue comparar melhor. Const, eu vou colocar aqui, eu vou manter o state, só que agora eu vou colocar aqui, ó, o add item, beleza? Essa função. E eu não preciso repetir o nome, eu posso colocar xxx aqui, beleza? Porque como ele vai passar por referência, eu posso escolher a variável que eu vou receber, como eu estou recebendo aqui. Mas eu vou manter os mesmos nomes, porque fica um pouco mais didático para você. E essa aula aqui, basicamente, é uma aula que visa bastante a didática, beleza? E não tanto itens mais profissionais, ok? Então, vamos lá. Estou retornando aqui 4, estou recebendo aqui 4 itens, que o nosso return está retornando aqui, e simplesmente o que eu faço? Eu coloco o nome do nosso hook, use market list, aqui, fechou? Aqui ele vai dar um problema mesmo, state already declared, beleza? Ele está falando que já está declarado, mas esquece esse carinha, deixa esse carinha aqui descansando um pouco. Agora eu tenho esse state e tenho essas 3 funções. Agora, essas 3 funções, por exemplo, add, o state, ele continua como está, beleza? O add item vai entrar no lugar do dispatch. E lá dentro do add item vai estar esse código aqui, dispatch. Então, dessa forma, o que a gente consegue fazer? A gente consegue isolar dentro de uma camada de hook, por isso que é chamado de logic hooks, ok? Toda a lógica desse negócio, podemos dizer aqui, tá bom? Então, agora que eu já construí o esqueleto do use market list, eu vou transportar a lógica para cá. Então, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou transportar esse state inicial state, beleza? Eu vou colocar aqui initial state, ok? Aqui eu vou receber, desculpa, não vou receber nada. Aqui eu vou colocar o use reducer, que agora seria o nosso hook aqui. Beleza? E agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso declarar a minha função de reducer. Eu vou recortar esse carinha aqui. Essa função de reducer vai ficar aqui. E esse cara aqui eu posso remover. Tá bom? Agora, const state. Vamos ver, esse carinha está reclamando. Aqui eu estou redeclarando e não pode. Boa. Então, o dispatch... Agora a gente falta utilizar o dispatch. Beleza? Então, vamos lá. Trouxe para cá o... Deixa eu só tirar o React, porque aqui eu não estou precisando. Trouxe para cá, então, o initial state, a função de redução, reducer. E agora eu montei um hook aqui, que gerencia o state, que continua esse state padrão. O dispatch, que a gente não utilizou ainda, a gente vai utilizar dentro de cada função, e o initial state, que a gente está iniciando vazio, beleza? Agora vamos passar para cá cada função que a gente teria aqui, que seria isso, o add item, beleza? O hash id e o product, a gente precisa agora ajustar. Para isso, a gente precisa, vamos lá, colocar aqui um title. E agora o hash id, a gente precisa fazer a importação desse cara aqui. Para ele funcionar aqui. Opa, não, meu filho, é aqui.
Para poder usar o hash ID, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente estava fazendo aqui. E aqui a gente precisa remover esse async, que a gente precisa colocar, desculpa, vou manter aqui, e aqui a gente precisa colocar aqui, beleza? E ele vai gerar a partir do title. Ponto. Essa função, pronto, essa função aqui ela já está trabalhando com a função de adicionar. Agora, como é que eu uso esse cara? Eu venho aqui no add item, beleza? É uma função, de novo, como ele está retornando função lá, basta eu simplesmente colocar aqui o product. Beleza? Vamos ver o que mais que ele está aqui. Enchendo a paciência. User default not functions. Tá bom, vamos continuar aqui e vamos continuar aqui com a função dispatch agora do check item. Eu vou colocar isso simplesmente aqui. Aqui eu vou receber o ID. Beleza? E aqui eu coloco check item. Item.id, que é o item ID que eu estava passando para lá, beleza? Aqui eu até poderia, deixa eu ver, não, vou deixar assim mesmo. Quem escuta acha que eu sou doido, né? E o dispatch agora desse cara é o remove, beleza? Aqui de novo, eu recebo um ID. Está vendo como as coisas ficam mais organizadas? Felipe, por que a gente deve organizar por componente? Por conta disso, porque cada coisa fica no seu lugar. Beleza? Agora eu vou executar aqui remove item, eu vou passar item.id, beleza? Agora vamos só ver porque que esse carinha aqui ele tá reclamando desse erro. Vamos lá. Tá. O que a gente precisa fazer aqui é que ele não está conseguindo utilizar dessa forma. Então eu preciso dar o export default. Sim. É isso. Então a gente precisava trocar aqui e colocar o export default no lugar de exportar a constante, porque se eu colocasse a constante, ele falava que esse hook ele não poderia ser executado dentro dessa função, beleza? Então vamos lá. Vamos só recapitular aqui, que a gente passou bastante tempo no hook. Então, de novo, eu tenho aqui a minha constante, que eu estou recebendo aqui um state, o add item, check item e o remove item, beleza? E a gente está recebendo através desse hook aqui, use market list. Esse hook aqui, ele tem aqui então use reducer e tem toda a lógica que a gente já implementou, beleza? Ele tem a função de redução, o reducer dele, e tem o state inicial que está sendo passado aqui. Agora, ao invés da gente utilizar a função dispatch de manipulação, que seria essas funções aqui, a gente simplesmente utiliza a referência da função, que é retornado aqui no momento que a gente cria essa função aqui, beleza? Que seria o add item, check e remove. É só a gente voltar aqui e o add item, cadê o add item? Tá aqui. Tá aqui o add item, que eu passo o produto, também tem o check, também tem o remove, beleza? Dessa forma, se a gente chegar aqui, eu colocar feijão, clico em adicionar, olha o nosso hook funcionando, ele está trabalhando toda a lógica aqui para mim. Agora, se eu quero ticar, ele tica, se eu quero remover, ele remove, beleza? Com isso a gente tem então aqui uma forma da gente brincar, uma forma da gente brincar no bom sentido, mas uma forma da gente manipular states através de um reducer, beleza? Nativo do React, que é uma excelente forma de começar o aprendizado. O que muda daqui para frente agora com o Redux? O que muda é que a gente pode criar stores e a gente pode criar actions em outros arquivos e a gente pode integrar isso. Por isso que eu falo, a partir de agora, quando você tem actions, stores, várias actions e várias stores dentro do nosso aplicativo, por ser um aplicativo maior, daí agora é a hora de você utilizar o Redux, beleza? O que são actions?
você armazenar esses cases em arquivos diferentes. E o que são stores é você armazenar esses estados em arquivos diferentes, criando então uma pilha de arquivos e reducers para várias situações dentro do nosso aplicativo. E para isso que serve o Redux, beleza? Para poder manipular essas, enfim, essas estruturas de dados aí mais complexas e também fazer o store dele, gravar esses arquivos dentro de banco de dados ou então fazer a manipulação dele através de API. Ele também tem essa integração. Então, assim, só para complementar, o Reducer do Use Reducer do React vai substituir o Redux? Não vai. O Reducer do Use Reducer do React, ele simplesmente pega uma fatia de uso para quem precisa fazer uma coisa mais simples, entende? Em vez de ter que setar toda a estrutura do Redux, que antes a gente não tinha essa possibilidade e a gente tinha que setar, passar por um trabalho, agora a gente já tem essa possibilidade de fazer coisas mais simples. E, cara, para ser bem sincero, eu acho que isso daqui cobre, sei lá, mais que 50% da utilização normal aí de um aplicativo simples de uso educacional até de um aplicativo aí comercial, beleza? Porque agora você pode utilizar esse hook específico que a gente fez aqui, que ele é chamado de Use Market List, para distribuir ao longo dos componentes e você começar a fazer essa manipulação, beleza? Então, isso só um detalhe que a gente precisa falar. Esse state é um state exclusivo desse componente, beleza? Então, se você precisar compartilhar esse state, você precisa utilizar uma técnica que a gente vai ver logo nas próximas aulas, que é utilizar o context do React, beleza? Beleza? Então é isso, muito obrigado. Se você gostou dessa aula, não esquece de deixar o curtir, assim você ajuda aqui a comunidade Dev Samurai também, os vídeos, você me ajuda muito, beleza? Comenta aqui embaixo também na linha de comentários, de repente se você tiver alguma dúvida, beleza? A respeito disso, e também compartilha essa aula, assim a gente pode continuar ajudando cada vez mais samurais como você, beleza? Eu vou ficando por aqui então, um forte abraço, tchau, tchau!